Que tal reunir universidades, poder público, empresas e sociedade civil para tracionar projetos transformadores para a cidade? Essa é a proposta do Pacto Alegre, convidado de hoje do nosso programa. Quer saber mais? Então vem comigo. Eu sou a Marla Gás e esse é o Construindo Marcas, um programa Coletiva.tv. A gente recebe hoje o Ricardo Gomes, do Pacto Alegre, e Camila de Lélio, da Comunica Mais. Sejam bem-vindos. Obrigado. Camila, primeira vez. Ricardo, bem-vindo de volta, né? Muito obrigado. Hoje a pauta, então, é o Pacto Alegre. Vou explicar um pouco para a nossa audiência o que é, quem é Pacto Alegre. Então, pessoal, primeiro é um prazer estar de novo aqui, reencontrar a Marla, todo o pessoal aqui, e estar com essa grande parceira de jornada que é a Camila, que é mais que uma parceira estratégica, é uma amiga única. O Pacto é um movimento de inovação que nasceu em Porto Alegre em 2019, então, ou seja, já temos 5 anos de idade, e ele vem para transformar Porto Alegre num hub de inovação de classe mundial. E o que é muito legal, porque é um movimento que nasce a partir da quádrupla hélice, que é a união da sociedade civil, dos empresários, das universidades e do poder público. Então, com uma representatividade como nós temos hoje, nós temos mais de 120 entidades que são membros da mesa diretiva do Pacto Alegre. E durante esse período, a gente conseguiu botar em circulação já 40 projetos que buscam desenvolver e transformar a nossa cidade. Muito bem. O Pacto já tem 5 anos de atividade, né? Como é que tu percebes assim, a relação com Porto Alegre, com esse ecossistema, lá quando surgiu e já passados esses 5 anos, que teve uma pandemia no meio, né? Que foi aí um catalisador de uma série de processos. Eu acho que assim, a nossa relação com o ecossistema, ela, na verdade, ela permanece a mesma do ponto de vista de que desde o princípio do nascimento do Pacto, ele aconteceu pelo ecossistema, né? Então, para buscar um pouco da história, né? Eu entro no Pacto no final de 2019, em outubro de 2019. Mas ele começa em 2018 a partir de uma provocação da Aliança para a Inovação, que reúne as 3 universidades, URGS, PUC e Unicinos, para se fazer um movimento, e daí tu começa a discutir isso com as forças do ecossistema. E aí se chega, a partir da Aliança para a Inovação, da integração com prefeitura, com as entidades, se chega ao modelo do Pacto, né, que ele é inspirado no @22, ele tem uma participação do nosso consultor internacional, que é o José Piquet, que foi quem criou todo o processo do @22, está envolvido com o Medellín também. Então, a relação, ela se solidifica e se fortifica. Mas por ela nascer do ecossistema, ela é muito natural. Isso que é muito importante. Então, assim, a gente está num lugar onde todos são a grande estrela e a maior de todas as estrelas é o processo de inovação. Então, por isso que é muito positivo e por isso que dos anos 80 para cá, muitos movimentos de inovação se tentou em Porto Alegre, né? E acabaram, em algum momento, mudando a estratégia. O nosso, acho que a continuidade ele vem porque se traçou uma meta para 2030 e se entendeu a importância de todos os membros da quádrupla hélice. Sim. Camila, quais são as principais estratégias, os desafios de comunicação do Pacto com esse ecossistema, com a sociedade, com essa relevância para os atores e para quem está olhando assim como cidadão de Porto Alegre para esse processo? Bom, eu acho que o Pacto tem muitos desafios, né? Porque é um projeto que é complexo e já como o Ricardo falou, ele é um projeto que envolve muitos atores, né? E com uma temática que ela ainda não é tão simples de ser compreendida pelas pessoas. Então, a gente tem um desafio de explicar o que é o Pacto, muitas vezes, né, Ricardo? E de explicar as pautas que a gente está trabalhando. Então, o Pacto ele tem vários projetos muito, muito bacanas. Um dos projetos que a gente tem trabalhado bastante é o Territórios Inovadores, né? E são projetos que a gente consegue, daí, a partir dos projetos, traduzir um pouco para as pessoas o que é isso de transformar a cidade num hub de inovação de classe mundial. Porque algumas palavras, algumas coisas até da linguagem que a gente usa nessa área ainda não são compreendidas pelo público, né? Então, a gente sempre tenta, com as ações de comunicação, fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor. E o projeto, ele precisa da ação da comunidade, né, Ricardo? Ele precisa da ação das pessoas para acontecer. Então, a gente tem o desafio de chamar as pessoas para fazerem parte, de manter todos os atores articulados. Então, são muitas frentes de comunicação que a gente precisa trabalhar para fazer o Pacto funcionar bem, assim. Sim. E o Ricardo faz essa orquestração super bem. Assim, o Pacto organiza a sua atividade em 6 macro desafios, né? E tem um deles que é a imagem da cidade.
como a gente está falando aqui de marca, né? Eu queria ouvir de vocês um pouco mais sobre esse desafio específico, assim, onde é que vocês encontram as maiores oportunidades, o que a gente já evoluiu nesse sentido? Acho que a imagem da cidade, a primeira grande entrega dele foi a marca de Poa, que casualmente foi a primeira vez que estivemos aqui para conversar. E ela, realmente, ela nasce de uma proposição da B Design para a mesa do Pacto. E aí eu vou abrir um parênteses só para as pessoas entenderem. Os projetos, eles são apresentados na mesa do Pacto, que ela acontece a cada semestre. Eles são votados pelos membros da mesa, todas as entidades têm direito a um voto, e ali tu define para aquele projeto entrar em execução, né? E a função do pacto é da atração e levar ele até um determinado momento onde ele se mantenha independente do pacto. Então a gente promove e leva, mas a gente não gerencia tudo. Então essa é a multiplicidade de personas que conduzem a situação. Fechando parênteses, então se fez a marca de Poa, que ela nasce da proposição da B Design. Ela passa por um processo de trabalho, onde mais de 40 escritórios de design trabalham de forma voluntária, depois tu vai para uma escuta pública e chega na marca que está ali. E aí, realmente, é um projeto que está entregue, né? Então, ele tinha muito a ver com a imagem da cidade, a gente queria resgatar, e a gente vê que o final de 2018, alguns anos anteriores, tinha uma sensação de Porto Alegre um pouco insatisfeita com o todo, né? E tu precisava recuperar essa autoestima, tu precisava trazer as pessoas, e é muito importante, né? Tu tem que acreditar no lugar que tu tá. Claro. E a gente ainda não tinha um Salt Summit, a gente não estava numa posição como está hoje, né? E, obviamente, se fez essa primeira entrega e foi crescendo, a marca está se desenvolvendo, né? É um filho pequeno que também tem muito a crescer ainda. E aí a gente vai para o que é hoje o Destino Poa, né? Que é um outro projeto que está sendo muito liderado nessa área, onde ele envolve o turismo e a percepção dessa cidade, que ela é turística, que ela tem um potencial para oferecer. E quando tu começa a falar de turismo, tu fala exatamente de marca, de como tu constrói essa Porto Alegre, né? Então, é um dos projetos que estão ali. Eu acho que a gente está conseguindo alguma coisa, obviamente tem muito mais para conseguir, mas quando a gente busca, e o Pacto foi um dos incentivadores a criar a Aliança pelo Turismo, é exatamente esse entendimento, né? A nossa função é tração. Então, tu tem que entregar e dar voz a todas as pessoas que estão ali no trade que podem fazer acontecer. Claro que existem vários grupos que já trabalham com turismo. De outra forma, eu acho que o nosso desafio é que a gente leva não só a inovação, né, a nossa visão de inovação, mas tu agrega outros valores que não estariam tão diretamente ligados. Então, esses outros atores ajudam nessa prospecção maior. Certo. E assim, 2024 é ano de eleições municipais, onde sempre se discute a cidade, né? Os desafios da cidade, a imagem que a cidade tem. E também várias bancadas participam, né, do Pacto, é um movimento superpartidário. Como é que isso aparece para vocês na dinâmica do Pacto? O que isso traz de desafio? O que isso traz também de um momento de a cidade se discutir? Assim, exato. Vai ser a segunda eleição que o Pacto passa, né? A primeira que se passou foi em 2020, no meio de pandemia, né? Mas eu acho que exatamente assim, ó, por ser um movimento tão amplo e o protagonismo ser de todos os que estão ali, a gente consegue não estar na discussão política. E a discussão política é muito salutar e muito necessária em qualquer momento. Mas quando tu está tratando de inovação e de uma pluralidade de atores, e como eu já referendei a quádrupla hélice, é importante que a gente tenha exatamente esse lugar de fala onde todas as ideias são aceitas. E é o que eu vejo assim pelos outros movimentos que aconteceram, quando eles eram realmente ligados a uma administração, acabava naturalmente que num processo de troca que acontece, né, eles deixassem de acontecer e tu mudava o estilo, o caminho, a jornada, seja lá como quiser potencializar. No nosso fato, como ele vem das pessoas independente de quem está no governo, ele se mantém, e daí a meta, o objetivo, ele é muito maior. Claro. E claro, não dá pra gente negar que assim, tanto o prefeito Marquesan quanto o prefeito Melo, eles sempre referendaram e reconheceram a importância do pacto, e são atores também do ecossistema, por estarem dentro da quádrupla hélice enquanto governo, né? E eu acredito que a gente sempre vai conseguir, pela pluralidade de vozes, passar nesse momento que ultimamente anda tão dualístico, às vezes, né? As pessoas conseguem, e eu acho que esse exemplo de como a gente convive pelo bem comum, como a gente tem um objetivo maior, deveria nortear mais as pessoas. Sim. A gente teve agora, recentemente, né, a Salt Summit,
que pela essa segunda edição, né, que agitou Porto Alegre, assim, a primeira edição já mexeu e a impressão que eu tive é que a cidade toda estava respirando South Summit, não sei se foi uma percepção de vocês também, né, que também favorece esse tipo de encontro, né, em que as divergências são deixadas de lado pelo que a gente tem de convergente, né, pelo que a gente quer de inovação. Como é que vocês veem o fato de Porto Alegre sediar esse evento neste momento, dessa maturação, né, de inovação? Assim, a gente estava lá na proposta original, né? Na verdade, o Pacto faz parte, o Aldir, que é um dos nossos mentores, ele é o presidente ali do comitê de honra, conselho. E o Luiz Carlos, que é o nosso coordenador, às vezes eu acabo falando do apelido, né? Mas é o LC, na verdade o Luiz Carlos é o LC. Também faz parte de toda a estrutura. A gente estava desde o princípio disso aí, então a gente acreditava e sabia o quanto isso era importante. E se pegar um exemplo, em 2020, um dos projetos do Pacto para 2020 era o POA 2020. Então ele já trabalhava com a ideia de fazer um modelo de um grande evento de inovação numa proporção periférica, né? Ele acontecia na periferia. Quando vem a pandemia, quebra tudo e ele passa a acontecer de forma virtual. Mas ele vai para as comunidades e ele planta uma semente disso, né? Então sempre a gente entendeu esse espaço de discussão como necessário. O ano passado a gente teve a oportunidade, a gente sempre acontece a mesa do Pacto, agora ele acontece junto ao South Summit. E o ano passado aconteceu, esse ano foi o dia da chuva, que daí parou tudo, não deu para acontecer. Mas o ano passado a gente teve também um espaço onde teve a oportunidade dos heads do Pacto, são 3 pessoas hoje, é o Leonardo Gonçalves, que é o nosso head de projetos, a Daniela Nunes, que é a nossa head de estratégia, e eu que sou head de comunicação. A gente teve a oportunidade de apresentar um pouco do que nós fazíamos no nosso dia a dia enquanto voluntários do Pacto, para que as pessoas pudessem somar. E foi muito legal porque no final várias pessoas se conectaram comigo querendo participar, e a gente tem um outro movimento que vai acontecer ainda esse mês, baseado no que começou lá atrás, que é o que dá essa maturidade e continuidade para o projeto. Talvez se não tivesse um evento desse que as pessoas parassem para nos escutar, talvez elas não vissem o quanto elas também são importantes e podem transformar o ecossistema, a cidade que vivem. Sim. Camila, como é que vocês têm trabalhado, assim, do ponto de vista da comunicação, com essas diferenças, assim, de públicos? Tem esse público de periferia, né, que o Pacto sempre buscou engajar, a quádrupla hélice que o Ricardo traz, que também cada um tem aí o seu jeito, o seu movimento, os seus tempos, né? Como é que vocês têm trabalhado isso, assim, que estratégias, que ferramentas vocês têm usado para reforçar o Pacto enquanto marca? Primeiro, só queria comentar que o Pacto ele é uma pauta positiva, então isso facilita muito o trabalho, né? Nesse sentido que, até da questão que tu comentaste, de várias bancadas fazerem parte, de gente de vários movimentos, é uma pauta positiva que acaba unindo as pessoas, né? Mas realmente a gente tem vários públicos para atender e a gente trabalha muito isso na assessoria de imprensa, né? A gente tem tido resultados muito bons de assessoria de imprensa para o Pacto, porque tem pautas que são super relevantes para as pessoas e são de interesse público. Então a gente consegue disparar essas pautas e trabalhar em canais para públicos diferentes. Então, às vezes a gente trabalha um mailing mais econômico, que pega o pessoal mais de governo, por exemplo, universidades e empresas, mas a gente trabalha um mailing mais de geral, que pega mais a sociedade em si. Enfim, a gente vai distribuindo os projetos na parte de assessoria de imprensa e trabalhando diferentes mailings. A gente trabalha também em produção de conteúdo, gestão de redes sociais, que a gente consegue falar também com o público que está ali, né, no digital. Temos o site do Pacto, o blog do Pacto, então a gente posta conteúdos diferentes e que atingem públicos diversos, né? A gente tem também grupos de WhatsApp com muitas pessoas que são membros do Pacto, que são voluntários, e nesses grupos também a gente trabalha a comunicação. Então a gente tem vários meios onde a gente pulveriza os assuntos para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Sim. Mas sempre tentando traduzir esses projetos que a gente trabalha e mostrando para as pessoas o impacto na vida delas no dia a dia, né? Sim. O próprio South Summit, ele é como o Ricardo disse, ele acaba que ele era também um projeto lá do Pacto, não deixa de ser parte de um projeto do Pacto e que vem para aproximar das pessoas essa pauta que a gente tem falado há tanto tempo, né? Sim, deve ter gerado muito mais demanda, inclusive, por porta-vozes, né? O Pacto deve ter aí um grupo extremamente qualificado de porta-vozes e que foi acionado nesse momento
porque é um tema que ainda é muito novo, ainda está meio incipiente, né? Assim, a inovação do ponto de vista de sociedade, de ampliar isso para o grande público, né? E houve uma cobertura de mídia bem intensa, né? Do South Summit. A gente tem a rota de inovação que acontece, né? Ela aconteceu no ano retrasado, né, na primeira edição, a gente lançou a rota de inovação, que era visitar os parques tecnológicos da cidade. E o Pacto é um grande articulador desse movimento, né? O ano passado se repetiu, esse ano a gente de novo puxou, chamou o pessoal, vamos lá, estava todo mundo, e a gente foi construindo, né? E aí tem essa lógica de participação, eu acabei interrompendo vocês, mas tem essa lógica de participação que é o seguinte: quando a gente está todo mundo reunido, falei para as gurias assim, estou entregando para vocês o Simpla do Pacto, e aqui o nosso e-mail vocês podem usar, porque daí a ideia é que todo mundo entrasse num único canal e a partir dali ele pudesse escolher quais os parques ele visitar. E foi muito legal porque o pessoal me disse assim, tá, mas tu vai nos dar 100? Eu falei, sim, é de todos. O Simpla é de todos, o e-mail é de todos. Sim. Então, a gente tem muito essa lógica de colaboração. Então, tá, a gente fez ali, o pessoal fez o contato comigo, como é que vai ser? Eu falei, não, tô chamando o time aqui, vamos conversar. Eu não propriamente o nosso time de trabalho da comunicação com a Comunica Mais, mas o time de pessoas que estão ali no grupo da Rota de Inovação. E aí tu entrega para todo mundo. Então, essa coisa de pertencimento, qualquer um vira o porta-voz ali. Sim. E aí eu acho que de todas as ações que a gente já fez lá, que são várias, essa para mim, até porque ela se repetiu outras vezes, essa para mim é uma das que trouxe o melhor resultado. E é tão legal porque as pessoas vão fazer essa rota, quando visitam, tu começa a conversar e elas te falam o quanto elas são fascinadas pela qualidade dos nossos parques tecnológicos, né? São referências, né? E assim, falando um pouco de perspectiva de futuro, de projetos, o que vocês podem nos contar e que spoilers vocês podem nos dar? A gente tem um spoiler para a Márcia, que ela ainda não sabe, né? Então a gente vai aproveitar e fazer o convite aqui, vamos porque contar. daí a gente larga a bola e depois sai. Resolva. Assim, o ano passado, até para trazer uma contextualização, o ano passado, para o South Summit do ano passado, a gente precisava de uma assessoria de imprensa pela demanda por todo, e a gente procurou a Camila e as gurias vieram ser nossas parceiras e começou para, tipo assim, vamos resolver esse evento que está nos demandando um monte. Sim. E virou uma parceria que a gente não quer nunca mais acabar, elas viraram nossas parceiras estratégicas. E quando a gente começou a desenhar o que a gente queria, um dia a Camila falou, a gente tinha que organizar um evento para a gente falar sobre o jornalismo voltado à inovação. Porque a gente precisa, às vezes a gente se depara com isso, tu vai para uma entrevista, a pessoa que está cobrindo a pauta, ela tem um monte de pauta e ela precisa de uma informação, às vezes a gente conta o que é o pacto, às vezes tem alguma expressão muito própria, e daí a Camila vê essa ideia. Um linguajar todo próprio, né? Exato, e como é que tu faz isso, né? E aí a Camila disse, a gente tinha que montar um evento, e daí a gente ficou com essa ideia, ali guardada, tinha outras coisas, e no nosso desenho de 5 anos, tudo que a gente vai fazer para isso, ver essa ideia. Pô, a gente tem que preparar. E daí, assim, a gente conversando aqui antes de chegar aqui, falou assim, a gente tem que falar com a Márcia e a gente tem que fazer esse evento com a Coletiva.net. Quer dizer, não tem outra parceria que não seja eles. Obviamente, chamar a Ari também, que são grandes parceiros e membros da mesa. Mas, Márcia, a gente quer fazer esse convite e depois dizer como a gente pensou. Então, a gente já largou aqui, que é para deixar rolar. A Márcia tá ali nos bastidores, já topou, coletiva parceira dessa iniciativa, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Dos nossos desenhos para este ano, tá? Como a gente está falando de marketing, a gente vai falar algumas coisas mais de comunicação, porque é mais pertinente, tá? Sim. Então, esse projeto, que a gente agora sentar com a Márcia e saber se acontece ou não. Agora a gente pensa, agora a gente vai conversar com a Márcia se acontece ou não. E a gente vai promover um fórum para as pessoas que querem ser voluntárias ao Pacto. Porque desde que a gente reestruturou o site ano passado e a gente abriu uma área para o voluntariado, a gente tem tido muita procura. E aí as pessoas querem saber como ser voluntário, a gente falou, olha só, a gente também precisa explicar como é e trazer essas pessoas, porque também o grande resultado da nossa comunicação nesse último ano, que foi o melhor de todos, tem pelo trabalho super qualificado do time da Comunica Mais, porque eu sempre dizia o seguinte, uma coisa era eu, publicitário, mandando release, outra coisa é um jornalista discutindo release, né? Vamos botar cada um no seu quadrado. Não, exato. E quando tu nasce de uma universidade, tu tem que ser o primeiro a ter que valorizar exatamente a entrega qualificada e a aptidão de cada um, né? Sim. Então, a gente quer fazer ainda agora em abril e depois a gente quer fazer no segundo semestre esse encontro com pessoas que querem ser voluntárias para que elas entendam o que é e vejam como elas podem se voluntariar. Porque nós somos voluntários, né? Eu particularmente, é o que eu sempre falo, hoje eu trabalho numa empresa que tem a visão da importância de ser voluntário num projeto desses. Então eu tenho a minha disponibilidade de pauta para estar lá,
E é muito engraçado porque eu estava conversando com o meu chefe, né, o dono da empresa, e ele me disse assim, tu tá precisando de mais tempo pro pacto? E eu falei, olha, tô precisando de uma coisa. Ele falou, a gente organiza, tu tem que ter esse tempo, sabe? Que legal. É diferente, assim, quando há essa percepção, né? E é propósito, né? Assim, propósito. Conecta né? com a cidade, conecta com o que a própria empresa faz. É legítimo. Exato. Então, a gente quer disponibilizar. Então, acho que isso vem muito importante. E também por entender a necessidade da comunicação e que a comunicação ela não é proprietária, né? Então, assim, a gente, na verdade, né, Camilinha, o que a gente é? A gente é um elo nessa corrente. Claro. Em alguns momentos a gente consegue ser o guincho que vai lá e busca, mas é parte, né? A gente vai disponibilizar para todos os projetos um modelo de blog. Até porque tá voltando o blog, né? Sim. Tudo bem, tem gente que tá fazendo blog com inteligência artificial escrevendo. Eu ainda sou do tempo que a gente mesmo que escrevia, né? Mas isso é uma outra discussão. Isso é outro debate. É um outro debate, né? Mas então a gente vai disponibilizar para que todos os projetos do Pacto tenham um blog dentro do nosso... Porque mais do que nunca a gente quer que esse site vire realmente um portal de referência de informação. Sim. E isso vai possibilitar que as pessoas entendam melhor cada um dos projetos, porque a gente também entende isso. Tem projetos que são mais fáceis de serem compreendidos. Mas a gente pegar assim, cidades das startups. É legal, tu escuta o nome, tu não vai dar conta. Mas quando tu entra nele e tu começa a ver a complexidade de como tu prepara, de como tem coisas para fazer, ele tem momentos que não é aquela ideia que a gente tinha de que startup é uma sala muito legal, que tem uma mesa de sinuca no meio, o pessoal tá todo enlouquecido. Não, ele tem muito trabalho, ele tem trabalho até burocrático, porque tu tem que preparar o ecossistema, tu tem que ver várias coisas. Sim. Então, aí as pessoas vão poder entender. E eu acho que isso vai trazer um crescimento muito importante para a gente. E para fechar, também me alonguei um pouquinho, mas eu queria destacar, eu acho que dentro do trabalho da Comunica Mais, que é o seguinte, a gente teve de mídia espontânea, no último ano, mais de 6 milhões de reais. E tudo isso foi feito por um trabalho muito técnico que as gurias desenvolveram. E por que isso é importante de falar? Porque quando tu fala num movimento onde todo mundo é voluntário, onde tu não tem um aporte de recurso necessário para uma campanha publicitária, porque todo mundo está ali doando o seu trabalho. A pauta é muito positiva, não tenho dúvidas disso, é uma pauta boa. Mas se tu não tem uma equipe técnica qualificada de jornalismo que sabe o que vender, então assim, eu tenho muito esse acordo com as meninas, né? Eu vou dar o palpite quando eu leio o release, mas vocês vão me dizer se sim ou se não, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, às vezes eu falo, não, mas aqui eu preciso disso, né? Mas esse entendimento é parte de tudo que a gente está fazendo. E tá vendo? E esse resultado, ele não, eu falo isso porque, para valorizar o trabalho das meninas, obviamente, eu sempre digo, a gente não teria, nesses 5 anos, todo o resultado que teve, se não tivesse tido nesse último ano essa força a mais de trabalho voluntário. Mas é também porque, quando a gente começa a falar em marcas, a gente tem que entender a qualidade e a importância de cada setor da comunicação. E aí eu faço um reconhecimento muito especial ao Luiz Carlos, o nosso LC e o Aldi, porque nesses 5 anos que eu estou, desde outubro de 2019, eu em nenhum momento, enquanto gestor de comunicação ali, eu não dei a última palavra em comunicação. Sim. Sempre houve esse entendimento, sempre houve esse espaço. Sim. E isso vale para as organizações que estão nos ouvindo, que vários colegas nossos que estão aí sabem como é ser marketing numa organização, e vem alguém e patrola, sabem o quanto é isso, né? Nesse ponto, a vida de agência é muito mais fácil. Mas eles sempre tiveram esse entendimento de que havia uma pessoa de comunicação e ela deveria conduzir. Quando a gente organiza a estrutura com os heads, tu passa a ter um head de comunicação, se entende a necessidade de trazer uma assessoria de imprensa parceira, e tivemos outras assessorias maravilhosas que fizeram parceria em projetos conosco, né? Que a Comunica Mais e a Camila assumiu todos e vamos tocar. Sim. Mas foi isso, porque, como sempre se deu respeito à comunicação, a gente conseguiu trazer uma marca que está estruturada, e a gente já furou algumas bolhas, mas ainda tem mais para furar. Sim. Mas foi pelo respeito e o espaço. E isso deveria ser... Qualquer organização que queira ter sucesso, ela primeiro tem que fortalecer e acreditar na sua comunicação. Nessa estrutura, né? De especialista, né? Porque, assim, a Camila certamente observa isso, né? Que com o advento das redes sociais como principal canal de comunicação hoje das pessoas, todo mundo é uma mídia, né? E aí dá a falsa sensação de que qualquer um pode fazer isso. Que sempre vai dar certo. E assim, tem gente que é muito boa mesmo, tem gente que nasceu pra isso mesmo, mas quando se fala de comunicação organizacional, de comunicação de marca,
a estratégia é importante. Eu penso, né? Mas quando dá crise, eles nunca né? sabem resolver, né? Né, Camila? Isso... Não, a estratégia é o que norteia tudo. E o Ricardo, ele... até parece que a gente está se elogiando, mas o Ricardo ele é o nosso maestro, assim, porque são várias frentes. Mas até falando, você está falando de assessoria de rede social, mas a assessoria de imprensa tem um peso tão grande, um papel tão importante, porque quando tu consegue tudo isso que o Rick falou, que a gente teve mais ou menos mais de 6 milhões em equivalência publicitária de inserção, pô, são matérias espontâneas, que não estão sendo pagas, que têm valor notícia, né? Então as pessoas recebem aquilo como uma informação mesmo. Isso para uma marca, para a reputação é muito importante, né? Sim, isso pesa muito, né? Muito, muito. Claro, a rede social tem um papel fundamental, ela fala direto com o público, mas quando a pessoa vê no jornal, quando ela vê no rádio, quando ela vê na TV, quando ela vê num programa como esse, tem outro peso, né? Sim, ela fica referendada, né? Com os jornalistas, com os veículos de imprensa, né? E tudo isso só acontece com essa estratégia mesmo, bem articulada, né? E a gente tem duas coisas que eu sempre gosto de lembrar, que é o seguinte: quem não teve um artigo publicado no jornal que não levou para sua rede social, porque aquilo te qualifica, né? Então, quer dizer, não tá... E outra coisa, né? Essa semana eu tava vendo uma novela e a Shopee tava fazendo propaganda, quer dizer, ela é totalmente digital, mas ela tá fazendo uma propaganda na TV tradicional para dizer que tu entra no aplicativo. Então, é isso, as marcas entendem hoje que é 360, tu tem que estar em todos os lugares. Então, assim, a gente tá na rede social, a gente quer estar nos veículos. E uma coisa alimenta a outra, né? E tudo isso reforça a marca, né? Claro, aí é que entra o expert na história, que é para saber que tipo de linguagem para cada um. Porque a gente tem uma maneira no LinkedIn, a gente tem outra no Instagram, né? Então, tá, gente. Muito obrigada. A gente teria aqui assunto para ficar Marla. conversando muito tempo ainda sobre inovação, sobre marca, sobre comunicação. Muito obrigada pela presença de vocês. Marla. E até o próximo episódio.